Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Como andam as negociações entre o Tricolor e a W Torre para a reforma do Morumbi? A notícia não é boa. Há enorme dificuldade para um acordo entre São Paulo e a construtora. Eu diria para você que a coisa nunca esteve tão fria quanto atualmente. A última reunião em dezembro não garantiu qualquer avanço. E a verdade é que o São Paulo está praticamente desistindo de levar adiante aquele acordo de cavalheiros que havia sido selado no fim do ano de 2023. Na oportunidade, meio às pressas, Júlio Casares acabou por divulgar que tinha a intenção, ao lado da W Torre, de fazer uma grande reforma do Morumbi, tornando o estádio São Paulino uma das arenas mais modernas do mundo. A ideia era repetir o que o River Plate fez no Monumental de Nunes, rebaixando o gramado e criando mais uma arquibancada, que aproxima o torcedor do campo. Mas tudo pegou quando a W Torre começou a discutir com o São Paulo as contrapartidas para um investimento que giraria entre 500 e 800 milhões de reais. A construtora, por exemplo, exigia que o gramado fosse sintético. Para tentar recuperar esse investimento, a W Torre pretendia fazer uma série de shows ao longo das temporadas. São Paulo não gostou desse ponto. Depois, W Torre e São Paulo também divergiram em relação ao calendário. A chave do Morumbi seria de quem? Do São Paulo ou da W Torre? A W Torre precisa, para fazer o projeto se tornar viável, realizar o máximo de eventos possíveis, o que obrigaria o São Paulo a perder jogos importantes dentro de casa. Isso também não foi bem avaliado, especialmente entre aliados do presidente Júlio Casares dentro do Conselho Deliberativo. Até a venda recente dos name rights do estádio não pegou bem. O São Paulo se associou ao BIS, vendendo o nome do estádio para Morumbis. Isso, de acordo com a W Torre, também prejudica o projeto, porque uma das fontes de receitas que a W Torre teria seria de vender os name rights. Só que fica muito mais difícil você vender um name right que acaba de ser comprado por uma outra empresa. Essa troca constante de nomes do estádio costuma dificultar uma nova negociação. E aí, diante desse cenário, dá para dizer para vocês que o São Paulo praticamente abandonou a possibilidade de fazer uma reforma via W Torre. O projeto principal hoje, aquele que tem consumido todo o investimento dos dirigentes tricolores, tem respeito ou desrespeito às negociações com o Evangelos Marinax, que promete investir 100 milhões de dólares na base, mas também no elenco profissional, uma parte dessa grana no elenco profissional para contratação de jogadores. Não dá para dizer que é uma SAF propriamente dita, mas o que mais se aproxima disso. 3 jogadores do São Paulo, viu, Felipe? Lucas Moura, Oscar e Alisson, o nosso Alinho, que apareceu também em pré-lista de Copa América, era um nome cotado, visado pelo Dorival Júnior, e agora, quem sabe, ganhando uma oportunidade também, 3 jogadores do São Paulo. Você fica mais feliz ou mais preocupado com a possível convocação de 3 jogadores do São Paulo? Olha, Boni, eu caminho um pouco na contramão do que a maioria da torcida pensa, viu? Eu acho que é uma realização pessoal para o atleta ser convocado e estar numa pré-lista. Ainda mais o Oscar, que não vai para a seleção há muito tempo. Lucas Moura foi agora há pouco, mas o Alisson, que teve uma recuperação incrível no São Paulo Futebol Clube. Estava em depressão, teve caso de depressão, foi recuperado, jogou em outra posição e hoje é um dos principais jogadores do país, tanto que está na pré-lista do técnico Dorival Júnior. Eu vou um pouco nessa contramão, eu fico feliz de ver os jogadores do São Paulo estando nessa pré-lista. Mostra que o trabalho vem sendo bem feito, que o São Paulo tem um elenco de qualidade hoje em dia. Eu caminho um pouco nessa linha, até porque o São Paulo, até porque o jogador, muitos jogadores vêm para o futebol brasileiro visando realmente esse retorno à seleção brasileira. É uma realização pessoal para o cara. Claro, para mim tem que ter bom senso e eu acho que isso é o principal na convocação do Dorival. Se o São Paulo, por exemplo, estiver na final do Campeonato Paulista, os jogos devem pegar essas datas, né? Deve pegar a data da final do Campeonato Estadual. Aí não tem que ter jogador do São Paulo. Acho que precisa ter um pouquinho de bom senso. Se São Paulo já tiver caído, acho que não tem por que reclamar do Lucas, o Oscar ou o Alisson estar entre os 23 nomes. Coisa que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que nenhum dos 3 vai ser convocado. Acho que o Neymar volta e o outro meio armador deve ser o Matheus Cunha, que tá indo bem na Premier League. Mas eu acho que nenhum dos 3 vai. Mas eu fico feliz pelo jogador. Eu acho que é uma realização pessoal pro atleta ele estar nessa pré-lista do Dorival Júnior.
E aí eu acho que o ponto principal é ter o bom senso. Pô, vai ter um clássico, vai ter uma decisão. Não tem que convocar os jogadores de respectivos times para não desfalcar nessa partida importante. E aí, claro, com essa convocação, por exemplo, São Paulo vai para a final do Campeonato Paulista enfrentar. Isso só afasta o torcedor são paulino da seleção brasileira, porque está desfalcando a equipe do São Paulo antes de uma grande decisão. Isso só afasta, isso é ruim para a própria seleção brasileira. Mas São Paulo não tiver um confronto que necessita demais desses 3 caras, cara, eu ficaria muito feliz de ver pelo menos um desses 3 na lista de 23 nomes do Dorival Júnior. Boni. A janela de transferências se encerrou, Felipe Oliveira. Se encerrou, o torcedor estava na expectativa, Thiago Mendes vem, não vem, quem vem para suprir a ausência de Pablo Maia, só se falava no nome do Thiago Mendes, então se viesse alguém seria ele, mas não se chegou a um acordo com o Al Rayyan do Catar, ele ainda tem contrato até 30 de junho, São Paulo tentou, viu se tinha alguma maneira de conseguir essa liberação antes, se o time do Catar aceitaria rescindir o contrato com o volante Thiago Mendes, mas não vai chegar agora, Felipe Oliveira. Não chegará agora, vai ter que tentar de novo. Na janela do meio do ano, ele vai estar livre. Tem uma janela extra nesse período ainda até o meio do ano, mas vai ter que tentar de novo futuramente. Não agora, não será agora que Thiago Mendes vestirá novamente a camisa do São Paulo, Felipe Oliveira. Dava para mudar aí para novela Thiago Mendes parte 2, né? Porque já é o segundo DVD dessa novela de Thiago Mendes no São Paulo. Toda janela vai ter, parece que, nessa vontade do São Paulo de contar com o Thiago Mendes, e mais uma vez sem um final feliz. E é o que o chat manda. Não sei se é final feliz, boas notícias, o Thiago Mendes não vem. Cara, eu acho que seria importante sim, nesse final, nesse período, né, que o São Paulo tá sem o Pablo Maia, mas é aquilo. Eu queria muito saber esses moldes do contrato, cara. Porque é um cara que vai ganhar muita grana, que já tem uma idade, de certa forma, elevada. Mas eu acho que seria um cara que ia agregar. Meu medo, de fato, é quanto o São Paulo ia pagar para ele. A gente sabe como o São Paulo tá mal das pernas, vai ter que vender gente. A gente tem medo de quem vai vender, ainda mais com essa lesão do Pablo Maia, que capaz, cara, meu medo é que respingue em Rian Francisco. Essa venda no meio do ano para salvar a temporada, para terminar, para bater metas de vendas do FIDIC. Esse é meu grande medo, que respingue no Rian Francisco. Mas eu acho que São Paulo vai ter que se virar nos 30 aí para tentar achar um volante dentro do seu plantel. Claro, tem o Luiz Gustavo, tem Bobadilha, tem Marcos Antônio, tem o Luan e o Lisieiro afastados, que tenha um pouco mais de qualidade. Claro, o Luiz Gustavo eu acho muito bom jogador, mas a perna tá pesando, né? Já tem quase 40 anos de idade, já tá caminhando para o seu final de carreira, quase se aposentou no final do ano passado. Acho muito difícil que não se aposente no final dessa temporada, mas São Paulo vai ter que se virar, o Zubeldia vai ter que quebrar a cabeça para ter um primeiro volante dentro do seu plantel. Negrucci provavelmente será mais aproveitado pelo seu elenco profissional, será cada vez mais integrado ao time profissional, e o Zubeldia vai ter que pensar em alguém, vai ter que pensar talvez em improvisar o Bobadilha, dar minutagem para o Luiz Gustavo, quem sabe tentar ir atrás de gente no mercado de transferência, e até gente falando do Fernandinho, não dá, hein? Eu acho muito bom jogador, mas já tá sem clube, quase 40 anos. Diria para ganhar um salário mais baixo, isso é um fato, mas é complicado, Boni. É complicado, o São Paulo fica sem um segundo volante que viria talvez para ser o reserva do Pablo Maia, que poderia ser o titular com essa lesão dele. São Paulo fica sem o primeiro volante. Agora é quebrar a cabeça. Negrucci, Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio, esses caras vão ter que se virar nos 30 e ver quem mais se encaixa no esquema de jogo do Zubeldia, Bani. Falar um pouquinho sobre essa questão do FIDIC, né? Foi um assunto que ficou quente ali depois da matéria do Rodrigo Matos, e aí a gente foi conversar com algumas pessoas para entender um pouquinho alguns apontamentos. A Galápagos, ela é que proibida, né, judicialmente, ali no contrato, ela não pode expor, vazar informações sobre o FIDIC, sobre esse fundo de investimento. Ela só pode se posicionar com informações que já foram públicas e com
informações do próprio São Paulo que a gente consegue algumas questões. Então tem esse contratinho aí amarrado, o que impede, a gente até tentou conversar com mais de uma pessoa da Galápagos, até pra gente trazer aqui no canal pra gente conversar, mas tem a gente foi esbarrado aí nessa questão. Mas bora explicar. Isso e esses números são públicos, tá? Você pode ir no CVM, você pode ir lá, é um órgão lá do governo que você pode conferir isso, são dados públicos, tá? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho de alguns desses números. Ficou muito na dúvida sobre o quanto o FIDIC arrecadou. E aí no dia 17 de fevereiro saiu, né, meio que um balanço mensal, onde comprova que o São Paulo arrecadou 222 milhões nesse FIDIC. Só que, aí existe essa dúvida, o São Paulo só pôde usar, entre aspas, porque o São Paulo não pode botar a mão nesse dinheiro, esse dinheiro não vai para as contas do São Paulo, que o São Paulo só pôde usar 135 milhões. E aí fica, poxa, arrecadou 222, só que só 135, é porque nas normas do FIDIC, 40% dessa quantia tem que ficar lá meio que presa para ser meio que uma segurança para novos investidores. Então não é que arrecadou os 22, vamos gastar esses 22 e vamos começar do zero. Não, precisa ter ali meio que um dinheirinho ali guardado dessa questão por conta de essas questões burocráticas aí de investimentos. Então o São Paulo já usou todos esses 135 para de fato pagar ali as suas dívidas, algumas dívidas bancárias e outras nessa questão. Então, o FIDIC no seu primeiro mês foi um sucesso, tem sido muito positivo, tem conseguido arrecadar, tem conseguido trazer empresas que estão fazendo esse investimento. Então as coisas estão andando e a expectativa é nesses próximos meses o São Paulo continuar andando ainda mais para conseguir alongar cada vez mais esse prazo da dívida, dos juros bancários, né, da dívida com os bancos. É o que mais afoga o São Paulo, tá preso na garganta, né, do São Paulo nas suas finanças. Tendo isso resolvido, alongando essa dívida, né, não é que vai pagar, alguém veio do céu e vou pagar a dívida, não, mas ela alonga com juros bem menores. Então vai dar um fôlego bem legal para o São Paulo, para que nos próximos anos o São Paulo tenha um alívio financeiro e possa voltar a fazer grandes investimentos. Então o FIDIC está indo muito bem, obrigado. É uma manobra que tem dado certo, pelo menos nesse primeiro momento lá do São Paulo. Combinado? Vamos falar sobre uma outra boa notícia, sobre essa questão do Marinax. Como é que anda essa situação? Eu até tento evitar um pouquinho falar sobre, porque não tem contrato assinado. É muito conversa, é muito diz que me diz, sabe? Das duas partes. A gente não tem algo concreto de assinatura, mas que essa assinatura está bem perto. Até brinquei com duas pessoas, uma de cada lado, uma lá do Marinax e outra lá do São Paulo. Eu falei, podemos dizer que há um acerto verbal, só falta ali os detalhes burocráticos para assinatura do contrato, brincando como se fosse um jogador de futebol. Me falaram que sim. Então as conversas estão bem encaminhadas. O Marinax já não tem mais nenhum interesse no Vasco. O Vasco, inclusive, entrou em recuperação judicial, está tentando resolver lá as suas questões. Então o Marinax está bem próximo de se tornar esse parceiro do São Paulo, principalmente na questão de Cotia. E a gente já tinha conversado lá no final do ano passado, já tinha conversado com vocês, de que existia uma ideia que estava sendo colocada em prática e que agora parece que está esquentando. Esses 100 milhões de dólares que o Grego vai ter que investir para ser parceiro do São Paulo, e aí vai ser um aporte dele para, obviamente, depois ele faturar ainda mais, o São Paulo está pretendendo pegar 40% e investir em Cotia, e aí todas as vezes que eu entro em detalhes, investimento em que em Cotia? É em infraestrutura, em profissionais, é em jogadores? Só me falam, Alex, é investimento em Cotia, é tudo que a gente pode falar hoje. Então ainda está meio nebuloso essa situação de para onde vai esse dinheiro de Cotia? Qual que vai ser o funcionamento dessa grana? 30% seria para o São Paulo conseguir pagar algumas das suas dívidas e 30% seria no investimento do futebol profissional. E aí, nessa vez, me obteram uma resposta. Falei, esse investimento do futebol profissional tem alguma coisa a ver com infraestrutura, reforma de estádio, alguma coisa? Ou a gente está falando de investimento de contratação? Estamos falando de contratações para o futebol profissional. Então,
essa grana do Marinakis que seria diluída, tá? O Marinakis não ia depositar 100 milhões assim de uma hora. Inclusive são esses detalhes que estão sendo conversados. Esses 100 milhões seriam num período de 5 anos, seriam num período maior, teria uma parcela maior de início e depois fracionada. São esses detalhes ainda que estão sendo conversados, amarrados. É uma parceria longa, é uma parceria grande, é uma parceria revolucionária até na visão do São Paulo. Então precisa se alinhar esses pequenos detalhes, essas coisas mais chatas para essa assinatura, e é por isso que tem demorado, é por isso que ainda não tem esse contrato assinado. Não é uma contratação de jogador pura e simples, é uma parceria grande, que envolve muita grana, e o grego vai querer não só essa grana de volta, como ganhar dinheiro. A ideia é que desses 100 milhões, o Marinakis, um exemplo, ganhe 200 milhões de dólares e o São Paulo ganhe 150, 200 milhões de dólares também. Então é mais ou menos nesse sentido que está essa situação do Marinakis. Tá andando muito bem, a Marinakis tem que abrir CNPJ no Brasil, vai ter que ter um representante legal aqui em solo brasileiro para atuar. Enfim, são uma série de questões que uma empresa grande precisa solucionar para aí sim começar a fazer esse investimento e assinar o contrato ali para ser esse parceiro de Cotia, esse parceiro do São Paulo.